Há no mundo aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Estamos espalhados em 195 países com culturas, línguas e hábitos diferentes. Porém, uma singularidade nos une, e ela se chama Jesus Cristo. Venha fazer parte da nação convergente. Fala, nação convergente, que prazer estar aqui com vocês. Mais uma sexta-feira de meditação da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, antes de começarmos a nossa palavra, eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, a nos seguir lá no Instagram, no @Nação Convergente, e lembrar vocês que nessa sexta-feira, dia 17, começa o congresso Profetizando na Segunda Igreja Apostólica Cristã de Realengo, lá na Rua Limites 401. E eu quero convidar vocês a estar lá juntamente com nossos irmãos da Segunda Igreja Apostólica Cristã, a declarar as bênçãos, as vitórias, os livramentos, o derramado Senhor no ano de 2022. E vai estar lá juntamente ministrando o pastor Joel de Águas Lindas de Goiás, o pastor Ernesto da Igreja Belém de Cristo, do Distrito Federal, lá do Recanto das Emas, e o pastor Miqueias. Então, quero falar para vocês que vai ser uma bênção esse congresso. Você que puder, vai lá, participa e profetiza sobre o seu ano de 2022. Então vamos lá, galera, para a nossa meditação de hoje, que tem como tema Casa do Concerto. E o nosso texto está lá em Jeremias 18, que ele começa falando assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Sabe, galera, eu comecei a perguntar a Deus, o que a casa do concerto tem a ver com descer a casa do oleiro? E Deus começou a ministrar no meu coração sobre o processo da construção ou da criação de um vaso de barro. E quando a gente vai pensar nessa criação, nessa formulação do vaso de barro, eu tenho que entender o seguinte, que primeiro fato, o barro tem que ficar de molho. O segundo fato é que o barro precisa ser pisado. O terceiro fato é que o vaso precisa ir para a forma. O quarto fator, depois dele ganhar forma, ele precisa ir para o fogo. Depois que ele passou pelo fogo, ele tem que passar pela lixa. E por último, esse vaso é cheio com água. Mas aí Deus começou a ministrar dentro desses processos. E é isso que a gente tem para passarmos hoje, para meditarmos hoje. São esses processos do barro até o vaso. Quando a gente começa a lembrar da nossa vida, a gente tem que lembrar o quê? Que nós somos feitos de barro. Nós viemos do pó da terra. E quando Deus nos chama para a casa do concerto, que ele está falando para Jeremias é o quê? Desce a casa do oleiro. O que Deus está falando é o seguinte: até agora você viveu da sua maneira, do seu jeito, mas eu preciso te levar para um concerto, eu preciso te levar para um renovo. E Deus não vai te fazer esse concerto em público, Deus não vai te humilhar em público, Deus não vai te requisitar coisas que possam te envergonhar em público. Então é por isso que a gente desce. E esse momento de descer, o que Deus está mostrando para a gente é o seguinte: eu estou te colocando de molho. Eu estou tirando de todas as atividades onde você estava em destaque e eu estou te colocando aqui, no local onde é só eu e você. E aí, o que Deus está querendo nos mostrar é o seguinte: que da mesma forma que Ele nos coloca em destaque,
Ele também é o Deus que nos tira do destaque, nos tira do altar, nos tira da plataforma, nos tira do pedestal e nos coloca no local onde nós iremos ser tratados. E esse tratamento acontece o quê? Entre Deus e o homem. O que Deus está falando é o seguinte: é o teu local de molho. Então, para nós vivermos o evangelho pleno, o evangelho da paz, é necessário que às vezes a gente desça para um local para ficarmos de molho. E o segundo processo que nós temos da criação do vaso é no momento que aquele vaso que ficou de molho, ele começa a ser amassado. Cara, o amassar dói. Mas o que é o amassar? O amassar significa transformação. Mas não é qualquer tipo de transformação. É como se diz lá em Romanos 12:2, que eu quero que vocês me acompanhem, que vai falar assim, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, olha que sensacional. Olha o que Deus está falando. Que Ele vai nos transformar a ponto de quê? Que nós consigamos entender a sua perfeita, boa, agradável vontade. O que Deus está falando é que nós precisamos nos transformar todos os dias. Então, esse processo de amassar o barro, de pisar no barro, primeiro você fica de olho para você entender os seus erros, para você entender aquilo que você precisa mudar. Mas logo após isso, você tem que permitir que o Espírito Santo entre e te mude, te molde. Por quê? Porque se transformar, ser transformado por Deus, é Deus falando para a gente o seguinte: eu não te olho pelo que você me apresenta hoje, mas eu te olho por aquele potencial que você tem nas minhas mãos. Ser transformado por Deus, ser pisado, ser renovado, é poder chegar para Deus e falar: Deus, usa-me não como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Aí sabe o que acontece? Depois que eu sou amassado e pisado dessa forma, é o momento que Deus me pega e me leva para onde? Para a roda. É o momento que Deus começa a me dar forma, que é o nosso terceiro passo. É o momento que vai aquele barro que ficou de molho, que foi amassado, ele começa a ganhar forma. E o interessante é que Jeremias ele trata o local da forma do vaso como uma roda. Sabe por quê? Porque Deus consegue meter a mão em local onde nós não queremos que Ele meta aquela mão. Deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais claro para você. Deus ele começa a tocar naquele profundo que a gente fala: Deus, aí não. Aí dói, aí machuca. E Deus está falando: se você quer ser um vaso de qualidade, um vaso transformado, renovado na minha mão, você tem que ser totalmente transformado. Você tem que ser totalmente entregue a mim. E aí, por isso que a forma do vaso é uma roda, que Deus ele vai conseguir botar a mão onde homem nenhum consegue. Você pensa que a nossa vida, que a tua vida é só andar reto. É falar assim: Deus, eu estou nessa direção aqui e daqui ninguém me tira. Mas aí Deus vem e fala: ei, meu filho, não é por aí, não é assim. Tá vendo? Ó? Olha, eu vou te gerando, eu vou te fazendo andar no meu caminho, na minha direção. Então a forma, ela nada mais é do que Deus falando: os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. É Deus falando que Ele tem um pensamento maior, que Ele tem um caminho melhor. Que aquela mágoa que você tem no seu interior, ela precisa ser curada, ela precisa ser transformada. E sabe, depois disso, depois de uma nova forma, não é aí que acaba a nossa transformação na casa do concerto. Deus nos leva para dentro da fornalha.
E o mais legal dentro da fornalha é que aquele vaso começa a cozinhar. E eu acho lindo isso, porque quando aquele vaso começa a cozinhar, só para você entender, deixa eu pegar essa caneca. Vamos imaginar aqui. O vaso está dentro da fornalha. O fogo simboliza a purificação. Aí ele vem com o ferrinho, puxa esse vaso para fora. Por quê? Você estava dentro da fornalha. Aí Deus te puxa um pouquinho para fora. Para quê? Para ver se você está pronto. Se ele chega aqui e bate, e esse vaso afunda, ou seja, ele não está pronto. Se você chega aqui com esse ferrinho e bate, e esse vaso canta, ele dá um som, esse vaso está pronto. Você ainda não entendeu? Então deixa eu deixar um pouquinho mais claro para você. Naquele momento que Deus te apertar e doer, e você sentir aquela dor, você não reclama, você não murmura, você não fala, Deus, por que eu? Por que dessa perseguição? Sabe por quê? Porque senão é para dentro da fornalha que você vai voltar. Mas no momento que Deus permite uma provação na tua vida, algo que venha contra o teu querer, contra a tua vontade, e você começa a louvar e agradecer o nome de Deus e falar, Deus, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Deus, eu te agradeço pelo dia bom, como também pelo dia mau. É Deus falando, ele começou a entender o que é a plenitude do Evangelho. Ele começou a entender o que é me glorificar, o que é ser cheio do Espírito Santo. Ele está pronto para o próximo passo. Então Deus, ele te pega de dentro da fornalha como vaso novo e te leva para o próximo passo. O que é o próximo passo? É a lixa. É a lixa. Porque quando a lixa vem na nossa vida, ela está falando o seguinte, há coisas na sua superfície que ainda precisam ser retiradas. Há questões na tua superfície, há experiências. A lixa nada mais é do que o local da prova. A lixa é aquele momento que Deus vai te dar o quê? O exercício para você botar em prática. A lixa é como na vida de Abraão. Que Abraão foi ali e Deus pediu o quê? Seu Isaac é tão valoroso para você? Dói quando eu toco no seu Isaac? Então é nele que eu vou tocar. O que é a lixa? É Deus te dando experiências para o teu futuro. O momento que a lixa vem na nossa vida é Deus falando, precisa amadurecer. Eu vou te dar experiências, mas não desista. Pode doer, pode apertar, mas fique firme na sua fé. No momento que a gente passa por aquela lixa, é o momento que o nosso processo já está finalizando na casa do concerto. É porque a dor de hoje nada mais é do que um treinamento para aquilo que nós iremos viver no amanhã. E quando Deus vê que você passou pela dor dando glória a Deus, que você passou por aquilo que te aperta dando glória a Deus, você chega no último passo da casa do concerto, que é aquele momento que Deus começa a derramar da água sobre a sua vida. E ele pega aquele vaso e começa a olhar, ei, esse vaso não tem um arranhão, esse vaso não tem marcas. A água que está entrando aqui, ela está ficando toda dentro do vaso. O que é Deus falando? Que está derramando do Espírito Santo na tua vida. E aí, sabe, você vai poder começar a viver aquilo que é descrito em 1 Pedro 2,5, que que nós somos o sacerdócio santo. E vai se cumprir também 2 Coríntios 3,18, que diz que nós somos reflexo e imagem do nosso Deus vivo. Cara, olha que sensacional. Mas para poder viver tudo isso, eu tenho que estar disposto a descer à casa do concerto e ser transformado por Deus. Mas não ser transformado de qualquer maneira, mas ser transformado da maneira que Deus quer, a ponto de eu viver os desejos de Deus. Por mais que eles sejam momentaneamente
pesados na minha vida. E então, galera, essa foi a nossa meditação. Vá à casa do concerto, deixe Deus te moldar, deixe Deus te encher. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram, @Nação Convergente. Um grande abraço e até a próxima.